todos tenha acontecido o mesmo sentimento que eu tive quando eu entrei agora há pouco aqui no campus e me senti de volta com todos esses encontros, já que esse não é o campus que eu costumo frequentar. E ver toda essa reunião me alegra muito pela possibilidade que nós temos de estar de novo no Congresso da UFBA, presencialmente, e a gente podendo ter essas discussões frente a frente, um conversando com o outro, e isso nos enriquece muito. Agradeço muito a vocês por estarem aqui compartilhando desse tema que para nós é muito caro. Agradeço aos colegas que eu já vou apresentar, quem são as colegas que estão aqui, por toparem esse momento de discussão. E o título da nossa mesa é Da Triagem Neonatal ao Diagnóstico da Perda Auditiva, reflexões a partir do olhar voltado para a família da criança surda. Então, essa mesa está composta por mim. Eu sou Desirê Begro, sou professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFBA, coordeno o projeto PAIS, que é a partir deste lugar que a gente deseja, além, claro, de outras intervenções, mas que a gente deseja trazer essa discussão da questão da perda auditiva centralizada na família. Então, nós contamos com a presença da professora Márcia Lopes, fonoaudióloga, professora também do Departamento de Fonoaudiologia aqui do IMRS da UFBA, colega de trabalho, com a professora Tatiane Costa Meira, fonoaudióloga, professora também do Departamento de Fonoaudiologia do IMRS da UFBA. Obrigada, Tati. E com a fonoaudióloga Valéria Cristina de Oliveira, com a linha básica. Valéria é fonoaudióloga, grande companheira que a gente tem no trabalho com relação à questão da saúde auditiva. E Valéria é fonoaudióloga do CEPRED. Eu faço essa breve introdução, mas cada uma das colegas pode se apresentar como julgar melhor. A proposta da mesa então, que a gente possa discutir, né, a questão da família e do diagnóstico auditivo e das repercussões que isso tem na vida da criança surda. Então, esse resumo que a gente traz para vocês, eu vou ler. É nítido que o momento da notícia de uma perda auditiva é difícil e que gera bastante ansiedade na família, levando a sentimentos controversos que podem, de diferentes modos, impactar em todo o itinerário terapêutico da família com o filho surdo. Cabe ao profissional de saúde entender que, mais que orientar sobre os passos a serem dados rumo às decisões terapêuticas para o filho surdo, que se acolha à família, suas dores, dúvidas e principalmente a ansiedade do porvir, sustentado na necessidade de escolhas e encaminhamentos. Então, essa mesa ela é pensada por nós quatro, para podermos submeter à mesa, e nós compartilhamos deste pensamento. Então, eu passo a palavra para a professora Tati, para a Tatiane. Eu vou ficar passando os slides, tá? Para poder facilitar. Colocar a apresentação. Fica na frente. Então, boa tarde. Como me apresentou, eu sou Tatiane e eu acho que é bem importante eu falar um pouco de onde eu venho para vocês entenderem assim, a importância dessa mesa. Na minha formação, na graduação, eu tive uma dedicação muito grande à audiologia, eu sou especialista em audiologia, mas também especialista em saúde pública. Mas é super importante a gente estar discutindo isso a partir do olhar de uma fonoaudióloga que trabalha muito com a linguagem de pessoas surdas e que traz para a gente, que compartilha com a gente algumas inquietações,
auditivo. Então eu venho muito desse lugar, do diagnóstico auditivo. E que muitas vezes a gente tem uma formação muito técnica, de pensar qual é o exame que vai ser feito, a criança tem tal idade, vai fazer tal exame, apresentou tal coisa, tem que caminhar para tal exame. Só que, às vezes, muitas vezes, infelizmente, a gente esquece que aquela criança está inserida em um contexto e que a gente não pode desconsiderar no momento que a gente está fazendo a avaliação. Ainda que possa parecer que é uma avaliação ali pontual, eu vou fazer uma audiometria, vou fazer uma emissão autoacústica, mas ela está inserida dentro de um contexto mais amplo e que a gente não pode se esquecer dele em nenhum dos momentos desse processo todo de avaliação, de diagnóstico e de uma reabilitação. Então, acho que Daisy trouxe para a gente, assim, partiu dela, né, essa discussão, e que eu acho que é super importante da gente estar discutindo e repensando. E isso a gente vai estar falando muito na questão do diagnóstico auditivo, mas cabe esse olhar, essa reflexão a partir da família, cabe em diversas outras situações. E aí, para iniciar a nossa discussão, eu vou trazer um pouco sobre a inserção dos procedimentos de triagem auditiva neonatal e do diagnóstico auditivo no sistema público de saúde. Porque a maior parte da população vai estar utilizando esse sistema, que está envolto em diversas normativas, portarias e padrões, e que guia um pouco também do nosso fazer, da nossa prática. Então eu vou trazer um pouco disso para vocês, pode passar, Daisy. E aí a gente tem dentro, pensando na saúde auditiva, a gente tem um marco importante, que é em 2004, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Essa política já foi revogada, mas ela foi um marco muito importante quando a gente pensa os cuidados na saúde auditiva dentro do SUS. Só que eu organizei em 3 períodos, pode passar. O período 1, antes dessa política, da publicação da política. O período 2, durante o período de implantação dessa política. E o período 3, que é posterior à revogação dessa política e o que estamos hoje. Pode passar. Então, o que a gente tinha antes dessa política de 2004, que foi um marco super importante? O que a gente tinha antes? Então, desde a década de 80, pode passar, a gente tinha alguns documentos sobre saúde auditiva no âmbito nacional. Então, já se falava um pouco sobre esse cuidado, mas ele estava muito ligado a benefícios de contribuintes do INAMPS, que é antigo, INSS, INPS, que são mais novos e não vai lembrar, mas é como se fosse uma sementinha lá que a gente tem hoje como INSS. Então, quem era segurado tinha direito a algum benefício, mas um benefício muito ligado a questões de concessão de benefício, concessão de aparelho e não um cuidado integral. Era apenas assim, você tem uma questão de saúde, você vai receber um benefício por ela, mas sem se pensar em promoção da saúde, em prevenção desses agravos. Pode passar? E aí, na década de 80, a gente vem todo esse processo da reforma sanitária brasileira, que vai culminar com a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS, em que a saúde ela passa a ser um direito de todos. Então, todos, independente de ter ou não, ser ou não ligado ao INAMPS, ao INSS, ele vai ter direito à saúde. Então, é um marco super importante que vai fazer uma transformação da forma como a gente entende saúde, que agora passa a ser um direito de todos. E aí a gente vai ter diversas, nessa década de 90, começa a sair outras portarias ligadas à saúde auditiva, mas muito ligadas à cirurgia de implante cochlear. Então é nesse período que começa a se realizar esse tipo de cirurgia, e é possível ao público, e que continua, a gente avançou um pouco, mas continua ainda muito ligada a essa questão de entendimento como uma patologia, como algo que precisa ser corrigido, e ligado a um procedimento, uma cirurgia, que vai resolver o problema. E ainda não se pensa a saúde de uma forma mais integral. E aí, nessa década de 90 também, a gente tem um marco importante, que é a instituição da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Veja que o termo portadora a gente já nem usa mais, mas eu quis trazer aqui ainda porque foi um ganho nesse período. Claro que tinha problemas nessa política, mas a existência dela já passa a ser um ganho também. Pode passar. E aí, pode passar mais uma vez. E aí, no início dos anos 2000, a gente vai ter a aprovação, porque ela foi instituída nessa política no finalzinho da década de 90, e ela vai ser aprovada no início dos anos 2000. Além disso, também vai ter uma ampliação para a concessão de AASE. Então, a gente tinha muitas portarias ligadas ao implante, mas se amplia também para a AASE. Passa a ter o cadastro de estabelecimentos de saúde que fazem a concessão desses aparelhos.
E a gente também tem a Libras como uma língua oficial nesse iníciozinho dos anos 2000. E aí, já lá em 2004, a gente vai ter a implantação dessa política. Nesse período também é um período que a gente tem um fortalecimento da atenção primária de saúde. Então é um período que começa a se estruturar a estratégia de saúde da família, que a gente começa a ter um fortalecimento. Já existia, né, ações da atenção básica, mas elas passam a ser mais fortalecidas. A gente vai ter o fortalecimento também das ações do agente comunitário de saúde, que é uma figura super importante na articulação desse cuidado. E a gente passa a ter uma rede hierarquizada, regionalizada e integrada, com atenção básica, média e alta complexidade. Com a criação, com a aprovação dessa política, a gente passa a ter redes estaduais de saúde auditiva. Então, assim, não é a rede que a gente tem hoje, que alguns sabem, eu vou comentar mais detalhes da rede de atenção que a gente tem hoje, mas já é algo que se tenta integrar os serviços dentro do Estado. E aí a gente vai ter serviços em todos os estados e a gente vai ter também incentivos financeiros, tanto para a instalação quanto para a manutenção desses serviços. Ainda são serviços muito voltados para a concessão de aparelho auditivo, para a concessão de AASE, mas já tem uma ampliação do acesso, já tem um olhar um pouco mais cuidadoso. Então a gente já consegue ver alguns avanços com a implantação dessa política. E nesse período também tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí a PENASA, a Política Nacional de Saúde Auditiva, ela vai ser revogada. Mas ela não vai ser revogada porque ela deixa de existir esse cuidado, essa atenção à saúde auditiva. Mas porque vem a implantação do programa Viver Sem Limites, que é um programa voltado para pessoas com deficiência e que tenta integrar saúde, educação, direitos sociais. Então, a política ela é revogada, mas não que deixa de existir esse cuidado. Ele passa a ser integrado de uma forma mais ampla. Só que esse programa Viver Sem Limites, ele durou um período muito curto, porque aí vem a ideia da implantação das redes de atenção. E essas redes de atenção, que eu vou falar mais detalhadamente na frente, tem uma das linhas que é o cuidado das pessoas com deficiência. E aí vai entrar também a questão das pessoas com perda auditiva. E aí também nos anos 2010 vai ter a lei que torna obrigatória a realização do teste da orelhinha em todas as maternidades. Então, essa lei é de 2010 e quando em 2012 sai as diretrizes orientando como isso deve acontecer. Então foi um período também que a gente avançou, porque a perda auditiva é um agravo que ele é muito mais frequente do que outros agravos que eram investigados, por exemplo, no teste do pezinho. Então muitas crianças, independente de ter ou não fator de risco, nasciam com uma perda auditiva e que não eram diagnosticadas e não tinham a estimulação correta durante o período de desenvolvimento. E aí a gente vai ter vários ganhos, vai ter uma maior articulação, a rede vai estar mais articulada, vai ter uma integralidade do cuidado. Então veja que a gente vai ter uma rede de cuidados à pessoa com deficiência. A gente não vai ter um olhar só para a audição, para uma questão física. Os serviços são mais integrados. Volta assim. Tá. Então, atualmente, o que a gente tem é um cuidado à saúde auditiva no âmbito do SUS. Ele é regulamentado por 2 portarias de 2017, que, na verdade, essas portarias elas fizeram uma consolidação do que já se tinha. Então, dentro do anexo 6, por exemplo, da portaria 3 de 2017, ela vai tratar sobre a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Mas não houve avanço, uma grande mudança nesse sentido. Pelo contrário, nos anos mais recentes, a gente tem tido alguns retrocessos em relação ao financiamento, por exemplo, a fortalecimento dessa rede. Eu quis destacar essas portarias porque seriam as referências mais recentes, mas não que a gente conseguiu avançar muita coisa nesse período. E aí tem a portaria também de consolidação número 2 de 2017, que trata da questão da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Eu comentei naquela do início dos anos 2000, que era a pessoa portadora de deficiência, mas que em 2010 vem a política da pessoa com deficiência, já utilizando a terminologia mais correta, né? Pode passar, Luiz. E aí a gente vai ter a rede de cuidado da pessoa com deficiência, ela vai ser uma das redes temáticas das redes de atenção à saúde. Pode passar. E o que são essas redes temáticas? Pode passar, Luiz. Então a gente vai ter que essas redes, elas são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde com diferentes densidades tecnológicas e que são integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. E o que essa rede quer? Ela quer uma integralidade do cuidado. Pode passar. E aí a gente sai, pode passar mais um, de uma ideia, de uma hierarquia. Então eu tenho níveis diferentes, inclusive de complexidade. Então se entendia a atenção primária, por
exemplo, como sendo muito mais, um cuidado muito mais simples, quando na verdade não é assim. E a gente passa para uma ideia de poliarquia, que é o sistema organizado em rede. Todos os serviços, são igualmente importantes, e eu vou ter uma rede que, em geral, ela vai ser o principal gerenciador do cuidado vai ser a atenção primária em saúde, porque é onde está mais próximo dos indivíduos, onde está mais próximo da casa do indivíduo. Mas não quer dizer que ele entre somente por essa rede. Pode ser que somente pela atenção primária. Pode ser que o indivíduo entre na rede, por exemplo, pela maternidade, que é quando ele nasce, e aí já se identifica alguma questão e ele entra na rede por lá. E aí tem algumas características dessas redes de atenção que eu vou passar bem rapidinho, mas destacar que é um cuidado horizontal. Então, todos os pontos da rede são importantes, como eu disse anteriormente. A atenção básica vai ser o centro dessa comunicação, porque ainda que ele entre, por exemplo, pela maternidade, vai fazer a referência, a contra-referência com a atenção primária, que vai ser dar continuidade, fazer esse cuidado longitudinal. Vai ter uma centralidade das necessidades de saúde da população. Então, eu preciso observar o que aquela população na minha região necessita e não necessariamente fazer ações que venham de nível federal para o nível municipal. Eu preciso considerar as características da minha população. E eu vou ter também um cuidado que é multiprofissional e interprofissional. Então, eu tenho um cuidado que é responsabilidade de diferentes profissionais. Pode passar, Luísa. E aí essa rede, ela está organizada em 5 redes temáticas de atenção à saúde, 8 redes de serviços e 11 redes de pesquisa e saúde. Dentre as redes temáticas de atenção, essas 5, a gente vai ter 2 que eu quero destacar, pode dar outro clique, que é a rede cegonha e a rede de cuidados da pessoa com deficiência, pode dar outro clique. A rede cegonha eu destaco aqui, pensando no assunto da nossa mesa, muito por conta da questão da triagem auditiva neonatal. Então a rede cegonha vai estar muito relacionada a esses cuidados materno-infantis. E a rede de cuidados da pessoa com deficiência, que é onde vai ter todo esse cuidado longitudinal pensando na saúde auditiva. Pode passar. E aí a rede de cuidados da pessoa com deficiência, aqui eu estou exemplificando ela, mas todas as outras redes têm essa lógica também, de que tem cuidado na atenção primária em saúde, que vai envolver o UBS, o NASF, a atenção odontológica, o CEL, a rede especializada e a atenção hospitalar. Pode passar. Vou passar bem rapidinho. Então, a atenção primária vai estar muito voltada para essas ações de promoção da saúde auditiva, de acompanhamento do cuidado, de acompanhamento do desenvolvimento daquela criança, por exemplo, a gente pensando no caso de crianças, ações informativas. Então, vai ser aquele acompanhamento mais de perto com a população, já que a atenção primária entende-se que ela vai estar no território onde aquela população mora. Pode passar. A atenção hospitalar e a maternidade vai ter ações voltadas para a orientação, realização do teste de orelhinha, cirurgias, por exemplo, quando for o caso, encaminhamento também para a rede especializada quando for necessário. E a rede especializada, pode passar, vai ser responsável pelo diagnóstico das alterações auditivas e também pela reabilitação. E vai ser fundamental que essa rede esteja, que esse serviço especializado ele esteja articulado com a atenção primária, bem como também que ele esteja articulado com outros setores, como por exemplo a escola. Pode passar também, Deise. E aí aqui só para vocês terem um panorama do que a gente tem no Brasil, com dados, os dados mais recentes que eu encontrei, no Brasil tem 241 serviços habilitados, especializados em reabilitação auditiva, e na Bahia são 10 serviços. Tem serviços que são CER4, que incluem o cuidado a 4 tipos diferentes de deficiência, tem serviços que são CER3, CER2, e a gente tem também as especialidades únicas em reabilitação, que são alguns serviços que eu coloquei aqui, como Barreiras, Feira de Santana, que é só na parte auditiva. A ideia da rede de cuidados da pessoa com deficiência é que os serviços eles não atendam uma única deficiência. Porém, esses serviços eles já existiam antes e se optou por mantê-los. Mas a ideia é que haja essa ampliação para que seja um cuidado mais integral e não pensando em uma única questão. E aqui eu destaco a TPE Negrito, que é o CEPRED, que Valéria vai trazer um pouco mais detalhadamente sobre como funciona o CEPRED e que é um serviço de referência aqui na Bahia. Apesar, a gente tem também o Hospital Santo Antônio, que é o CER4, porque tem a questão da parte visual, que o CEPRED não tem, mas o CEPRED é a nossa principal referência. Pode passar. E aqui, muito rapidinho, as ações da triagem auditiva neonatal, elas devem estar articuladas dentro dessa rede de cuidados da pessoa com deficiência, pensando que, assim, quando a gente fala da rede de cuidados da pessoa com deficiência, mas a pessoa pode não ter uma deficiência, mas esse atendimento e esse cuidado
faz parte também, como uma forma de prevenção, como uma forma de evitar que venha a ter, e se for identificado, como uma forma de encaminhamento mais rápido para as ações que precisam ser feitas. E aí a triagem, pode passar. Esse é o cardzinho das diretrizes, que são de 2012, que a gente está esperando a atualização, então de qualquer hora sair. Pode passar. Aqui é todo o fluxograma de como deve ser o acompanhamento desse bebê que realiza a triagem, caso ele fale, caso ele passe, o que deve ser feito. Então já tem todo o fluxo definido, como isso deve acontecer na rede. Tem alguns exames que a gente pode estar utilizando para fazer essa triagem, pode passar também, bem como alguns exames que a gente pode estar fazendo no monitoramento e acompanhamento dessa criança. Seja uma criança que precisa de um acompanhamento, que ela tem um fator de risco, que pode vir a desenvolver uma perda auditiva, ou seja para acompanhamento de desenvolvimento mesmo. Pode passar. E aí alguns outros testes que a gente utiliza na avaliação audiológica. Então uma criança que a gente identifica que precisa realizar uma avaliação detalhada, a gente pode fazer alguns testes comportamentais, testes objetivos, que também vão ser comentados mais à frente. E a reabilitação, né, que a gente vai ter essa definição de conduta, encaminhamento para a seleção e adaptação de asa, para ativação do implante coclear, e também para a terapia fonoaudiológica, seguindo a linha que mais condiz com o que a família deseja. Mas a gente sabe que essa parte é uma parte, às vezes, um pouco controversa e que nem sempre é apresentado para a criança, para a família da criança, todas as possibilidades. Pode passar. E aí, alguns pontos são fundamentais quando a gente pensa nessa questão, que envolve uma atuação multiprofissional, interdisciplinar. A gente precisa, não envolve só o fonoaudiólogo, não envolve só o médico, precisa do assistente social, do psicólogo, que precisam estar trabalhando de forma articulada e não de forma individual. Além disso, é importante essa articulação com a rede, como eu comentei. Então, a gente precisa estar, a depender da idade da criança, relacionar com a escola, saber um pouco também como é o trabalho dos pais, como que é esse envolvimento da família, que é uma etapa fundamental. É necessário que a família esteja envolvida. Então, por isso que eu falei com vocês no começo, não é só realizar o exame e ter um diagnóstico, e toma aqui o resultado. A gente também precisa se envolver nesses momentos. A gente enquanto fonoaudiólogo, e mesmo o fonoaudiólogo está na parte da avaliação audiológica, está na parte de diagnóstico. E por fim mesmo, eu tentei buscar na portaria o que é que fala sobre família. Então, deixa eu ver o que a portaria fala sobre esse acolhimento da família. Pode passar, Lê. E aqui eu trouxe, a portaria tem, eu esqueci de olhar quantas páginas, mas é bem grande a parte de saúde auditiva, né? E achei somente essas menções à questão de família. E algumas delas relacionadas, por exemplo, a expectativa da família em relação ao uso do implante coclear, acompanhamento das famílias, apoio e orientação às famílias e aos acompanhantes das pessoas com deficiência. Então, assim, infelizmente, as menções que a portaria faz à questão da família ainda são muito poucas e de forma muito superficial. E os serviços, eles são, a organização do serviço e do que ele faz é muito direcionado pela portaria. Então, não ter isso na portaria, não ter isso de forma mais detalhada, de forma mais incisiva, é uma questão também importante a ser pensada. E aí, como é que tem ocorrido na prática? E aí é o que a gente vai discutir aqui com as outras pessoas na mesa. Muito obrigada e no final, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Muito bom. Então agora eu passo a palavra para a Márcia. Abrindo, né? Então, eu vou me apresentar eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e eu queria assim, que as pessoas que não são do curso de fonoaudiologia, não têm formação em fonoaudiologia, se manifestassem para ter uma noção da linguagem que eu vou usar. Ótimo. Que legal. Muito bom. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Então, Tati explicou para vocês que a gente vai discutir um pouco da qualidade, como é que existe a política, que ela não é perfeita, mas ela busca uma amplitude nesse olhar. Né? E aí a minha fala vem no sentido de fazer um recorte, vamos dizer assim, vamos botar uma lupa ali dentro dessa política, que é como que a gente vai fazer esse diagnóstico, qual é o papel do fonoaudiólogo nesse diagnóstico. E aí, são duas coisas diferentes. Como a gente vai fazer esse diagnóstico e o papel. E vocês vão achar minhas falas, às vezes, controversas, porque as coisas realmente são controversas. Né? Então, existe um mundo ideal de uma política que não é perfeita,
mas que amplia, e existe o mundo real, onde as coisas estão há anos se implantando, mas eu vou falar também de uma época antes da política, como está de contextualização. Então, eu sou fonoaudióloga. Estou adorando Eu sou fonoaudióloga, eu fiz especialização em audiologia, dediquei toda a minha atividade como profissional no diagnóstico audiológico de diversas faixas etárias e hoje na UFBA leciono várias disciplinas. Acompanhei como coordenadora da clínica escola do curso de fonoaudiologia e acompanhei, vamos dizer assim, que a minha atuação como audiologista se ampliou a partir desse momento em que eu entrei mais a fundo em contato com o DSD e com as outras áreas, né, desse processo da fonoaudiologia. Bom, pode passar. A professora Tatiane falou da triagem auditiva e o título da mesa começa realmente com a triagem auditiva. Eu vou contextualizar a triagem nesse lugar porque, assim, é uma preocupação muito grande da fonoaudiologia como um todo de que essa perda auditiva seja identificada precocemente, se a gente pode chamar assim, para que esse bebê tenha acesso a uma estimulação de linguagem que seja natural e que promova uma efetividade dessa comunicação. Então a gente batalhou muito por essa questão da triagem auditiva. Nesse sentido, só criar essas crianças não é o suficiente. A gente precisa, de fato, chegar ao diagnóstico. E aí eu quero que vocês pensem que esse momento da triagem, ele é o primeiro momento em que a família se depara com a possibilidade de que aquele bebê tenha alguma deficiência. Você está recebendo um bebê na sua família, esperado, desejado, planejado, ou milhões de contextos nesse momento. E aí você se depara com um teste para indicar se ele disputa ou não. Então o nosso papel de olhar para essa família já começa aí, né? Esse bebê fez a triagem e a triagem indicou que existe uma possibilidade desse bebê ter uma alteração. Então esse bebê, seguindo o curso, ele vai para o diagnóstico. E aí é o momento que o fonoaudiólogo vai precisar responder. Para vocês entenderem a importância desse momento, assim, quando a gente trabalha com bebê, tem todo esse cuidado, tem todo esse olhar e uma responsabilidade também de oferecer informações para o cuidado desse bebê. Para vocês terem uma ideia, não tem muito tempo, alguns médicos diziam que podia esperar. Espera ele crescer, espera ele responder. E as crianças chegavam para diagnóstico com 4, 5 anos. Ainda hoje, a gente não é tão frequente o diagnóstico como prevê a triagem auditiva neonatal, que é a triagem hoje, né? A triagem com até 1 mês de vida, diagnóstico até 3, para a reabilitação até 6. Isso ainda está bem distante da nossa realidade de um modo geral, né? Mas estamos caminhando. Bom, e aí, a gente não pode ter dúvidas se essa criança tem uma perda auditiva. A gente precisa dessa resposta, porque a gente criou uma ansiedade nessa família. E a primeira pessoa que vai começar a responder essas coisas não é o médico. É, gente. Às vezes a família não vem nem do médico, vem direto para fazer o exame. Porque lá na triagem, quando dá o resultado de falha, a criança é encaminhada para fazer um exame que chama potencial evocado, vai então dar sequência. Então, às vezes essa família vai primeiramente para o médico, mas às vezes, dependendo de como o serviço, como essa família se orienta na rede, ela pode ir parar diretamente no consultório onde faz o exame. Se o pediatra que encaminha, ele também não vai ter como oferecer muitas orientações, apenas vai dizer, faça esse exame, e esse exame vai dizer se a criança tem perda auditiva ou não. Então, somos nós que recebemos. Bom, e aí a gente lança a mão
de uma série de estratégias para fazer esse diagnóstico, né? Primeiro procedimento que a gente faz é um exame físico, em que a gente vai observar a orelhinha da criança e, com o otoscópio, apenas identificar se tem alguma secreção, alguma obstrução que possa impedir a realização do exame. Não é que essa obstrução vai dizer, então foi isso, não. Eu vou verificar para ver se eu posso realizar o exame naquelas condições, se o médico vai precisar fazer uma intervenção. E aí eu vou fazer uma boa anamnese, que é a anamnese mesmo que a gente faz. A gente vai com foco em algumas informações específicas que a gente precisa para construir esse diagnóstico naquele momento. A gente vai usar testes auditivos, eletrofisiológicos e eletroacústicos, que são testes que não dependem da resposta da criança, por isso eu posso fazer o exame desde que o bebezinho nasce, e eu vou lançar mão de testes auditivos comportamentais, que obviamente eu vou observar o comportamento da criança frente a alguns sons, e quanto menor a criança, mais limitada a minha visão a partir desse comportamento. Mas é importante também que eu faça. Pode passar. Então, nessa anamnese, qual é a nossa preocupação? A gente vai conversar com a família? A gente vai conversar com a família. Mas a gente vai buscar, dentro do histórico gestacional, nós vamos assim, como detetives, buscar indícios de que essa criança pode ter sido exposta a algum fator de risco, ou indicador de risco para a perda auditiva no período gestacional, no período perinatal, né? Se quando ele nasceu, foi logo para casa, precisou ficar internado, teve internação no UTI, teve algum procedimento. A gente vai conversar sobre o histórico familiar, especialmente da perda auditiva congênita, pensando nos indicadores a respeito da perda auditiva genética. Então, e aí nesse momento a gente precisa diferenciar bem. Idosos na família que tem perda auditiva, nesse caso, não importa para a gente, né? Na nossa construção. Perda auditiva adquirida, então muitos casos de pessoas na família que têm perda auditiva desde a infância, mas foi em decorrência de infecções durante o período gestacional. Então, aí o histórico familiar está nos direcionando mais para as questões genéticas, tá? E uma parte que eu considero de extrema importância nesse momento da anamnese, que é informações sobre o desenvolvimento geral e auditivo e linguístico. Como eu falei para vocês, nosso objetivo principal seria receber as crianças bem pequenas, e essa é uma questão bem reduzida ainda. Se se importa de ficar em pé por aqui, para poder facilitar para os intérpretes. Desculpa, eu tô falando baixo. Não, é porque a sala é grande. Aí a sala é grande. Não, eu não quis parar aqui, achei que ia atrapalhar, mas vamos, por isso não tem problema não. Bom, então, o que acontece na nossa realidade? A maioria das crianças são maiores, mais de 1 ano, às vezes 2, 3. Então a família já tem uma outra visão e já está percebendo alguns comportamentos. Ainda assim, sempre o que a gente mais encontra no momento do diagnóstico é o diagnóstico diferencial entre a perda auditiva e as questões do desenvolvimento, como é que chama? Tem uma sigla que o pessoal usa. O diagnóstico diferencial entre as crianças do espectro autístico e as crianças com perda auditiva. Como é? Esse é o termo que tem usado, né? Então, existe uma necessidade de diagnóstico diferencial dessas crianças maiores, porque a família observa um comportamento comunicativo que não está dentro da experiência deles, e aí surge a suspeita das duas possibilidades. Então, nessas informações sobre o desenvolvimento da criança, como é que ela está se comunicando, se do ponto de vista motor o desenvolvimento está acompanhando a idade cronológica, a gente já vai percebendo algumas informações. Por que esse momento da anamnese é tão importante? Porque a gente vai conhecer a criança. Como é que ela reage aos sons, como ela se comunica,
quais habilidades auditivas e motoras ela já desenvolveu, para que então eu formule hipóteses que vão me dizer quais as estratégias de avaliação eu vou utilizar de acordo com a faixa etária ou adaptadas àquela condição motora, aquele desenvolvimento que a criança está apresentando. Existe uma probabilidade dessa audição ser normal ou ter perda auditiva? Então, a partir daqueles indicadores de risco, eu já estabeleço algumas hipóteses. Olha, existem indicadores de risco, existe uma probabilidade, ou não tem nenhum indicador de risco. Então, vamos observar com a mesma atenção, mas a probabilidade de ser um exame normal aumenta. E aí também pensar quais são as características auditivas, né, daquela criança. Então, se tem um comportamento como esperado ou se tem uma indicação de perda, se essa dificuldade pode ser nas duas orelhas ou em uma só, qual o nível de dificuldade para detectar sons ela tem, né, a configuração, se ela ouve melhor os sons graves ou melhor os sons agudos. Então, tudo isso a gente vai elaborando hipóteses. Claro que quando a gente está falando de um bebezinho recém-nascido, né, com poucos meses, vamos dizer assim, a gente não é tão recém-nascido, muitas informações aí ficam uma grande lacuna para a gente ir, né, para os testes e aí então poder ir obtendo essas informações. E aí entra em ação super fonoaudióloga. Gente, eu vou falar no feminino porque nós somos maioria de rapazes, mas não dá para ficar fonoaudiólogas, então vou me enrolar. Então eu vou falar fonoaudiólogas, vocês se sintam contemplados. Que a gente se sente contemplado em tanto pronome usado no masculino, eu acho que é a nossa vez também, né? Então, essa super fonoaudióloga, ela está ali naquele momento preocupada com os testes que ela vai fazer, como ela vai fazer, quais informações ela vai obter para responder essa questão que foi lançada a ela. Se a criança tem ou não tem uma perda auditiva. Esse é o nosso foco ali naquele momento. E aí a gente vai lançar a mão de alguns exames, como a imitânciometria, as emissões autoacústicas e o PEAT, que são utilizados também na triagem de um outro formato, né, mas também uma outra forma de análise, mas também estão aqui no diagnóstico, e os testes comportamentais. Eu vou falar rapidamente sobre os testes, para quem não é fonoaudiólogo entender um pouco a complexidade desse diagnóstico. O objetivo dessa fala é esse, né? Então, antes dos 6 meses, a gente vai utilizar um tipo de equipamento por conta das condições anatômicas do conduto das crianças, para não gerar falsos positivos. O maior medo da gente no momento do diagnóstico são os falsos positivos e os falsos negativos. É a gente ter uma informação que não condiz com a realidade. Então, indicar como uma criança com surdez ou com uma perda auditiva, quando ela não tem, e o contrário também. Todas as duas situações são igualmente graves nesse momento. Então, antes dos 6 meses, a gente vai utilizar um equipamento mais específico, tá, para bebês. E após 6 meses, a gente já faz os testes como faz no adulto. A gente vai buscar informações sobre o funcionamento desse sistema auditivo, identificando então condições que indiquem que o problema auditivo, a alteração auditiva está na orelha média ou externa, na região mais periférica da audição, ou se existe um comprometimento sensório-neural. Então, na parte sensorial, onde estão as células que vão transmitir esse impulso nervoso, ou na parte neural, tá? Porque a gente precisa responder se tem uma perda auditiva e a gente precisa saber como esse problema está ocorrendo no sistema auditivo, porque isso vai influenciar em toda a conduta, até para que a gente possa já explicar isso na hora do resultado do exame. Como eu falei, a primeira pessoa a dar notícia, muitas vezes, é esse fonoaudiólogo. Tá? Então, vamos pensando nisso. Pode fazer. O
teste de emissões acústicas, eu fiz questão de grifar que ele pode ser feito desde o nascimento. Não existe esperar para fazer a avaliação, certo? E ele é um exame muito simples. O pessoal ficava com medo na época da triagem, quando surgiu, porque a gente falava no teste da orelhinha. E aí as mães às vezes ficavam com medo achando que era parecido com o teste do pezinho e furava a orelha da criança. Não tem nada disso. É um som que ele fica ouvindo, nem é um som muito intenso, é um som até baixinho. O bebê fica ouvindo aqueles estalidos, parecendo algo desse tipo. E o próprio aparelho vai fazer a análise dessas condições. Bom, ele avalia a audição? Não. Ele vai avaliar uma parte desse sistema auditivo. Então, como eu falei, a imitanciometria vai avaliar a orelha média e esse aparelhinho das emissões acústicas vai avaliar especificamente as células que estão lá dentro do ouvidinho e que fazem essa transformação do som para energia elétrica. A maior parte das perdas auditivas tem origem na lesão dessas células. Então, por isso o teste é tão importante. Mas não é o único teste para, tá? Até porque, como ele usa o conduto auditivo para apresentar o som e captar a resposta, ele pode ter interferência também das condições da orelha média. Então, para diagnóstico, a gente tem que casar as duas informações. Se a orelha média está íntegra, e eu tenho resposta das emissões, ok. Se a orelha média tem uma alteração e eu não tenho resposta das emissões, isso indica uma possível alteração, mas de orelha média, que exclui ou não esse problema das células. E se a orelha média está ok e eu não tenho resposta das emissões, aí isso já fala que existe alguma alteração naquelas células especificamente. Acabou aí meu diagnóstico? De jeito nenhum. Como eu disse para vocês, a nossa preocupação sempre é com o diagnóstico mais real possível, evitando falsos, positivos ou negativos. Então a gente vai seguir para outros testes. O PEAT, potencial evocado auditivo de tronco encefálico, também chamava de BERA, basicamente são esses dois nomes, tá? Que a gente vai ouvir ainda com o bebê, vai ouvir falar muito. Ele é um exame muito importante nesse processo diagnóstico, porque ele já dá uma noção bem importante, né, do que está acontecendo. Também é um exame simples, do ponto de vista assim, de desconforto para a criança, não vai causar nenhum tipo de desconforto. A gente vai colocar os eletrodos no bebezinho, vai botar o fone, ele vai ouvir os apetites. Para o bebê é tudo ótimo. Para a gente, é um exame que requer que o paciente, no caso o bebê, a criança, fique imóvel. Como são eletrodos captando uma resposta que vem lá do sistema auditivo, movimentações podem gerar artefatos elétricos musculares. E aí o nosso risco do diagnóstico não está adequado, não está consciente. Então, bebezinho é uma delícia de fazer, porque bebezinho dorme com mais facilidade. As crianças maiores já representam um desafio de dormir, né? E crianças com questões comportamentais, desenvolvimentais maiores, são ainda mais, uma situação mais delicada ainda. Eu trabalhei muito tempo na PAI, onde eles faziam a sedação, o processo de sedação, para a gente poder fazer o exame, tanto o PEAT quanto o eletro. E realmente os casos que chegam para a sedação são de crianças com hiperatividade, crianças do espectro autístico, que já tem uma certa agitação, então são casos mais desafiadores. E uma parte dessa situação, que eu falei para vocês que muitas vezes quem vai dar algumas respostas é esse fonoaudiólogo, às vezes são crianças que rodaram vários serviços e ninguém conseguiu dizer para essa família o que está acontecendo. Então, quando a gente está num serviço que não está dentro daquele serviço especializado que é o que a Valéria vai falar, a gente lida
com situações muito diversas do ponto de vista de como essa família e essa criança chegam para a gente no diagnóstico. Então, guardem isso para reflexão. Bom, no PEAT, pode passar. Eu também, por que ele é tão importante? Porque ele vai confirmar exames anteriores, né? E aprofundar. Então, aqui no PEAT eu já consigo identificar quando é uma questão condutiva apenas, quando eu tenho uma questão neural, né? O problema na via auditiva, na verdade, são circuitos neuronais, é o nervo que está com alguma lesão. E quando a lesão é das células, como eu falei, uma perda sensorial. Para cada um desses tipos de perda, a conduta vai ser um tratamento permanente ou temporário, como no caso das condutivas, um tratamento que vai buscar foco maior na linguagem e não tanto no reabilitar essa audição. E outros que a gente ainda considera, né, que oferecer um suporte acústico é o mais importante para aquele caso. Então, eles são bem, esses 3 diagnósticos do tipo de onde está a lesão é bem importante. Nos testes comportamentais, que eu não vou me ater porque particularmente há vários, né, todos têm o mesmo fim: apresentar um estímulo sonoro e observar o comportamento da criança. Seja esse comportamento voluntário ou involuntário. E aí, dependendo da idade de desenvolvimento motor da criança, eu vou utilizar diferentes estratégias. Então, eu posso utilizar instrumentos não calibrados. A gente usa instrumentos mesmo, chocalho, agogô, porque são mais interessantes para a criança. Então, às vezes, numa testagem formal com o estímulo que a gente usa para o adulto, a criança não se interessa em responder. Mas se você faz um chocalho, porque eles experienciam isso, né? Muitas vezes ao longo da vida, eles vão ter um outro interesse em responder. Então, a gente usa essa estratégia. Ela é uma estratégia mais exploratória para a gente conhecer esse comportamento, mas ela não vai ser tão decisiva do ponto de vista da indicação se existe apego, tipo, grau e configuração, porque ela tem limites nesse sentido, ela é informal, ela não é controlada, eu não consigo reproduzir sempre as mesmas condições, então isso é uma questão. Eu posso fazer audiometria com reforço visual, que aí eu uso o audiômetro, que é um equipamento que produz sons sempre da mesma forma, eu conheço o som que eu estou apresentando, eu sei a intensidade que ele está apresentando. E aí eu dou estímulos para a criança reagir e observar se ela está ouvindo. Então eu condiciono a resposta ao som a um estímulo visual do interesse da criança. E depois eu dou só o som e vejo se ela vai procurar o bichinho, o estímulo visual. Isso nos ajuda a observar melhor essa resposta. Na audiometria lúdica para crianças maiores, quando ela faz a brincadeira de responder, né, colocando um brinquedo, fazendo um determinado ato motor, quando ela ouve o som. E, muito importante também, os testes com fala, observar o comportamento da criança mediante a gente apresentando sons de fala. Tá? Bom, e aí eu vou estabelecer o diagnóstico. Se eu tenho testes sem alterações, eu estou indicando naquele momento que eu não tenho indícios para pensar numa alteração, numa perda auditiva. E aí a gente, elevando no último, né, ponto, dá para falar em audição de criança muito pequena? Ainda não, porque eu tenho limite na observação do comportamento. Eu avalio pontos específicos desse sistema auditivo. Mas como essa criança processa todas essas informações, eu ainda não tenho como avaliar. Então a gente ainda tem cautela em falar de uma audição normal, mas ela tem um sistema auditivo que responde dentro do que é esperado. Por outro lado, se os exames têm alterações, eu tenho uma indicação de que há uma perda auditiva e eu tenho que responder. Se ela é uni ou bilateral, isso impacta no comportamento e no desenvolvimento da criança, né? É o tipo, como eu falei, onde está esse problema, que também vai impactar, e qual o grau. Então, qual é o nível de dificuldade para ela detectar sons.
Notem que todo esse diagnóstico se baseia nessas questões, né? E agora é a hora de responder a todas as perguntas. Mas de quê? Nós temos todas as respostas sobre o quê? Então, nós vamos sim responder essas perguntas do ponto de vista mais técnico, né? Da presença dessa perda auditiva ou não, de indícios dessa presença da perda auditiva. Mas o que tudo isso representa? Quais as respostas que nós estamos preparados para fornecer? Então, na experiência que eu tive, em que eu trabalhava numa clínica de serviço otorrinolaringológico e audiológico, e eu fazia exames auditivos para determinado, contribuindo para o diagnóstico do otorrino, ou, enfim, pacientes que vinham de outros médicos que às vezes eu não tinha o menor contato, eu não tinha a menor possibilidade de trocar com esses médicos. Vocês viram que o diagnóstico, ele é uma colcha de retalhos, né? A gente monta um quebra-cabeça. Eu não tenho um exame dizendo se tem ou não a perda auditiva. Eu preciso de vários exames. E quando a gente faz só um desses exames e os outros exames não são feitos onde a gente está fazendo? Quando, pensando no interior, se a gente está falando de Salvador, mas a gente tem que pensar no interior, porque às vezes as pessoas não conseguem nem uma audiometria, ou conseguem só uma missão acústica. Então, a gente tem que pensar sempre nessa colcha de detalhes, em como orientar essa família para complementar, mas eu não posso me furtar de dizer o que significa aquele teste, quais são as possibilidades. Eu preciso estar sempre pensando porque eles estão no escuro ali naquele momento. Levantou-se uma suspeita e alguém precisa dar uma resposta para eles. Quem é que vai dar essa resposta? Tá? Então, quais respostas nós estamos preparados para fornecer? Na formação que a gente tem, que eu tive, e espero que vocês hoje já tenham uma outra formação, a gente estava preocupado com isso. Tem perda? Como é que interpreta o PEAT? Como é que interpreta a missão? Qual é o problema? Ninguém nunca discutiu com a gente como conversar com essa família. Eu precisava conversar com a família? Tem médico que orienta assim, não deu resultado, eu falo. Como é que você vira para uma mãe super ansiosa que chega dizendo assim, eu vim fazer esse exame porque é esse exame que vai dizer se meu filho escuta. E aí você diz assim, não posso lhe dar o resultado. Converse com o seu médico. E às vezes o médico pega o exame e diz, faça isso, e não explica, eles não têm tempo de perguntar. E aí fica a grande pergunta, né? Para quem devemos olhar nesse momento? A gente olha para a criança para pensar no exame, a gente foca nas informações que a gente tem que ter para pensar nessa reabilitação auditiva. Isso o audiologista está se preparando muito bem. A gente consegue ter esse olhar nesse momento? Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Né? Não só de dar um resultado da perda auditiva, esse, claro, é o resultado que a gente pode dar. Mas a gente, como fonoaudiólogo, precisa pensar em outras questões. Então, eu vou passar a fala para a colega. Para que você consiga entender, né, que não é da área. A complexidade desse processo também não é algo tão simples assim. Quando a gente não tem um exame para dizer sim ou não, né? Você tem um diagnóstico de diabetes, você faz um exame de sangue e entende se está dentro do normal ou não. Aqui a gente está avaliando, né, o sentido. É muito mais amplo do que um teste cognitivo. Obrigada, Márcia. Então, a gente passa a palavra para a Val. Vocês anotem as perguntas porque para a gente poder fazer o debate depois, tá? Boa tarde. Me chamo Valéria, sou fonoaudióloga há algum tempo, não precisamos entrar nesses detalhes. Especialista em audiologia, especialista
em gestão de atenção básica, com foco em rede de atenção e especialista em saúde pública. Vou trazer um pouco do CEPRED, que é um serviço que eu estou junto dele tem 12 anos, 13 anos, de 13 anos. É um serviço, é um centro, né, de prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência. Pode passar para lá. Ele tem como missão reabilitar para a vida. Tem como visão consolidar-se no centro de referência no estado da Bahia até 2026, com a produção e disseminação do conhecimento e atenção à pessoa com deficiência, considerando o sujeito como protagonista de seu processo de reabilitação. Acho que a visão foi coisa que foi modificando desde o início dele até, como eu posso dizer, o que se pensava do começo, entender que um centro de referência ele não nasce pronto. Ele existe começou antes do ano 2000, começou em função da demanda das pessoas com deficiência física, que é uma deficiência que chama muita atenção, então ele geralmente é uma deficiência que tem bastante golpe e tem financiamento. Ele começa assim, e depois vem as políticas federais e tudo mais. Ele começou naqueles estaduais, aquele regional, ele começa ali. E aí depois a gente começa a ter as habilitações nas outras temáticas, tá? Então sempre é uma evolução. Essa visão, ela era uma lá quando ele começa, ela modifica uns anos depois, ela modifica agora para 2026 e certamente vai modificar no futuro próximo. É um centro especializado em reabilitação, é um CER3, né? Habilitado nas temáticas de auditiva, reabilitação física e intelectual. A gente também tem alguns outros serviços que funcionam não só nessa lógica de redes, mas também ambulatorial e de apoio à rede, que é a estomia, que anda com a gente desde sempre, e a equipe você tem a enfermagem, nutrição e serviço, aqui a gente faz a concessão das bolsas de estomia, mas não é só a concessão, também tem toda a orientação e atendimento, porque senão seria, poderia ser feita no uso dessas bolsas e não ter o benefício necessário. A gente começou tem pouco tempo atendimento a queimados crônicos, que vem diretamente do HGE. A gente vai estar fazendo concessão de umas malhas, eu não sei exatamente o nome delas, mas umas malhas que protegem essa nova pele, né, essa condição. Também aí tem fisioterapia, que é a movimentação, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. E a gente está implantando o pé de risco, que é o atendimento que ainda está se... A gente já tem muitas pessoas que apresentam pé diabético e sofrem amputações, mas a gente está fazendo um programa de pé de risco para ver se a gente consegue dar um atendimento melhor a essas pessoas. A gente tem um outro centro no estado, que é o CEDEVA, que é um centro que trata as pessoas com diabetes e obesidade mórbida. Depois desse momento, que não deu certo, né, no sentido da condução dessa manutenção aí de saúde, as amputações aí então vão para o CEPRED. Então a gente tem essa população bem específica e por isso a gente está implantando esse novo serviço. Bom, eu vou entrar na coordenação de reabilitação auditiva, pode ser próximo. Parece muito comprido, mas muitos atendimentos, é meio que uma lógica do fluxo de quando uma pessoa com perda auditiva comparece, e aí eu já estou falando daquele que já tem o diagnóstico. Então ele vai chegar, vai fazer de novo, ele entra hoje, o que mudou? Antes o CEPRED era a porta aberta, você iria com o seu exame de audição e casa, hoje não, hoje a gente faz a divisão pelo TeleCEPRED, que está dentro da plataforma Telesaúde, que é do Estado, é federal, mas também tem a parte do Estado da Bahia, do qual a atenção básica faz a entrada, né, atenção básica, maternidades e universidades. Eu não sei se já foi habilitado, mas tem essa progressão, porque vocês podem fazer o teste e fazer já o cadastro, a entrada do funcionário, tá? Isso evitava, porque antes, quando era presencial, a pessoa tinha que vir uma vez, lembrando que como ele é referência no estado, embora a gente tenha todos os outros serviços que Tatiane apresentou, ainda assim, a depender de como foi feita as pactuações dos municípios, muitos ainda vêm diretamente para o CEPRED. Embora também a gente tenha o Hospital Santo Antônio, né, que são
as obras de Irmã Dulce, mas mesmo assim o CEPRED acaba sendo preferência. E o fato de ter uma das decisões de ter ido para o TeleCEPRED, Telesaúde, levado para a atenção básica, a ordenação dessa rede, é justamente a gente ter números para que a própria rede do Estado consiga migrar esses usuários que estão, por exemplo, em Vitória da Conquista, que tem um serviço, mas vem para o CEPRED para fazer o seu atendimento, sendo que ele tem o serviço lá. Então a gente consegue visualizar aonde que não está acontecendo e por que, e daí são decisões de gestão, tá? Pode passar para próxima. Bom, no núcleo de saúde eu vou me ater ao que a gente faz de atendimento à população infantil, e aí a gente tem dois momentos que são importantes. A gente, como componente da rede, como apoiador da rede, a gente faz aqueles que falharam naquele momento de triagem lá na maternidade, que o Márcia trouxe como era, e aí eles, em alguns momentos, falharam, a gente vai ser o primeiro, mas essas crianças, muitas vezes, elas passaram, está tudo bem, mas elas trazem na sua história um indicador de risco para desenvolver a perda de audição. E aí, o protocolo, né, do OMS, todos os outros comitês de saúde, indicam que a gente faça esse monitoramento a cada 6 meses até os 3 anos de vida para ver se nesse momento não desenvolve uma perda auditiva, tá? Então a gente faz isso lá, não tem um indicador de risco, mas está ouvindo direitinho, então o centro é de atendimento e reabilitação, mas também é um de monitoramento e de promoção de saúde, tá? Aí faz o teste, tem o teatro diagnóstico, que já foi dito, as avaliações, e a gente faz esse monitoramento das crianças com indicador de risco até 3 anos, modifica o tipo de teste, até 1 ano a gente faz o teatro, depois disso a gente só vai com áudio, porque aí já é uma questão mais técnica. Próximo. Bom, quando a gente faz um diagnóstico em um único exame, porque se o pai chega o pai, a mãe, esse bebê que pode ter vindo já de algum diagnóstico, a gente faz o primeiro PEAT depois de uma falha e já deu uma possível alteração. Eu digo possível, porque no diagnóstico de criança eu preciso ter um exame, o outro que confirme e o outro que confirme, tá? Justamente pela responsabilidade que é da gente não dizer que uma criança está com uma perda auditiva, ela não ter, ou dizer que não tem, que está ouvindo bem e tem. Então você precisa ter. Mas no primeiro momento já tem uma possível alteração, essa criança já vai para o atendimento, esse fonoaudiólogo, que é o do diagnóstico, que foi o primeiro que detectou, já vai dar as orientações da possibilidade. É assim que ele primeiro, vamos ver, né, temos mais exames para fazer, mas é o primeiro impacto que a família tem, tá? A depender da idade dessa criança. Tem família, a família do bebezinho tem esse impacto, a família de outros, ela já, alguma criança maior, ela já tinha uma desconfiança, ela imaginava que fosse outros fatores de não responder, vai para atendimento com o serviço social e o psicólogo que atendem juntos, justamente para acolher um pouco a expectativa que foi causada em função desse diagnóstico que disse no primeiro exame que aquela criança pode ter uma perda. Então se trabalha muito, se pensa sobre isso, um acolhimento na questão social, mas também de sentimento, porque para essa mãe, para esse pai ou para essa avó, quem é que esteja ali que recebe essa notícia, geralmente é impactante. E também trazer uma realidade de que o quanto isso pode modificar ou não no sentido da demanda desses pais, né? Porque a gente também entra no que grau é essa perda, né? E que quanto pode ter de benefício ou não com o uso de aparelho, mas não ainda, aqui ainda só esse momento de há possibilidade, mas vamos ter um processo, vai ter que passar por mais exames, tá? Aí é feito esse acolhimento, em função da possibilidade da perda, orientação sobre o processo, porque ele pode ser um pouco longo, porque nem sempre você vai, eu tenho uma proposta de eu tenho 3 exames para fazer num bebê. Eu vou conseguir os 3 no mesmo dia, no mesmo momento? Não necessariamente, tá? Ou uma criança maior do que seja. Um bebê ou uma criança nem sempre é o que eu planejo, ele vai acontecer efetivamente. Então tem que dar essas orientações, porque é criança, porque às vezes vem de outro lugar mais distante, porque
Muitas vezes eu viajou a noite inteira quando chegou a atenção dessa criança seria igual à minha, se eu tivesse viajado a noite inteira nenhuma, ou uma irritabilidade, né? Então, a gente tem que contar com isso e orientar esses pais sobre que não é a criança, eles, mas sim o processo que pode acontecer. Muitas vezes, nem todos os casos, mas alguns casos, antes mesmo de fechar o diagnóstico, a gente já faz encaminhamento para a cromoterapia e psicoterapia e por isso esse sujeito está aqui em cima. Porque esse psicólogo trabalha sempre, eles trabalham sempre juntos. A não ser que exista uma demanda especificamente de psicologia. Senão, sempre vai ser fome e psico, tá? Então, esse psicólogo aqui, ele já consegue talvez trazer essa mãe a depender do que se encontra aqui. Então, antes mesmo de se finalizar o diagnóstico, antes de decidir se aquele paciente vai usar um aparelho auditivo, antes de decidir qualquer estratégia de comunicação, a gente já começa a fazer o acompanhamento, porque às vezes é necessário, nem sempre só pela questão de linguagem, de linguística, mas também pela questão emocional, né, social, então às vezes precisa ficar um pouquinho mais perto. Próximo. A reabilitação, né, propriamente, é uma abordagem rural, até porque a gente, os serviços, eles são construídos com base numa política de que ele está atrelado, sim, a uma concessão, né? Então, ele foi formado dentro de um modelo médico e de que a gente tem que consertar, né? Para quem não tem uma perna, uma prótese de membros inferiores, para quem não tem audição, um aparelho, um implante, mas a política foi baseada nisso. Os centros foram montados e são montados nessa lógica. Tivemos, como eu já disse, avanços, a visão muda, e não é só a visão institucional, a de quem trabalha também muda porque é construído com quem? Construído com o usuário, construído no dia a dia, nas demandas. Quando que a gente, do nosso saber, constrói, faz o planejamento, e imagina como vai ser esse processo, tecnicamente eu posso dizer que você tem que fazer um diagnóstico, para depois você fazer um molde, para depois você fazer um teste. Mas o que o usuário precisa é ele que vai fazendo e a gente vai tentando modificar ao longo desse tempo, tá? Estamos nos 25 anos. Então, as habilidades auditivas são o que tem mais atenção, porque estão ligadas ao uso de aparelho. Depois a gente vem com priorização da comunicação, porque nossos usuários nem sempre eles são com a deficiência auditiva, mas também tem outras deficiências que muitas vezes restringe essa questão da comunicação, então é preciso lançar mão de outras estratégias, tá? Próximo. Posso renovar? Aí já, pensando já propriamente depois que eu já tenho esse diagnóstico, depois que a gente já teve esse momento, já foi assim, não vai ser uso de asma, não vai ser uso de asma, no que se baseia essa decisão, além da decisão médica? Porque sabe-se que quem vai caminhar para uma seleção é um médico otorrinolaringologista. A gente se baseia muito na escuta das demandas dos pais. Isso aqui, eu fui fazer uma pesquisa lá no nosso corredor de terapia, o que baseia muito é isso. Por que a gente acaba caindo também sempre muito, apesar de termos uma natureza de uso de dispositivo, a gente tem uma boa parte de pais ouvintes. E o pai ouvinte, a demanda dele é que o filho dele ouça, né? Então assim, tem toda, junto com isso, né? A gente tem esse recurso, a gente tem essa demanda, mas a gente também traz a ele, a depender dessa perda, da quantidade de perda, desmistificação desse uso. Porque não é uma substituição. Nem todo mundo vai desenvolver suas habilidades auditivas como qualquer outro ouvinte. Nem sempre o aparelho vai dar solução, ou o implante é a solução. Então vem a desmistificação. E a gente tem duas formas. Quem tem uma perda de grau leve, porque aí os pais acham que só pode botar uma escola, que tá bom.
Então ele não percebe que tem algum benefício ao desenvolvimento de alguma habilidade auditiva, outra que ele não reconhece. E quando você tem a perda de grau profundo, que é quando, na sua grande maioria, não se tem benefício para desenvolvimento da linguagem oral. Muitas vezes ele é indicado esse aparelho e depois trabalhado isso com a família, no sentido mais de atenção mesmo, de cuidado com a tá? A gente faz as orientações sobre o implante nos casos em que sim, a gente não tem benefício com o uso de aparelho, com muita restrição, porque a partir do momento que a gente encaminha para a cirurgia de implante, a gente meio que fica sem o controle dos nossos usuários. Somos controladores em inglês do país. Porque vai para um outro centro para fazer uma cirurgia e muitas vezes ele não retorna. Então a gente gosta de amarrar muito essa questão do implante, porque aí a gente também é uma cirurgia e a gente cai num lugar mais médico ainda do que eu já estava. Então por isso que a gente tem que pensar um pouco como vai orientar, o que tem, o que pode ser bom e o que pode ser muito ruim, a depender de cada criança. Estratégias de comunicação, Libras, comunicação suplementar alternativa, leitura orofacial, isso foi uma super cola. Bom, uma das mudanças também que está acontecendo, que já vem acontecendo há uns 3 anos, logo após a pandemia, a gente começa com o PTS, a gente sempre teve essa conduta, sempre foi multiprofissional, sempre foi interdisciplinar os atendimentos, no CEPRED de modo geral, de todas as temáticas. Mas a gente precisava de uma estratégia, de uma ferramenta que trouxesse mais organização, mais visibilidade do que a gente faz entre nós mesmos, né? E que trouxesse isso que eu disse, que fomos mudando a partir do que o usuário trazia de demanda e trazer esse usuário, que nesse caso é a família, mas sendo o adulto é o próprio usuário, para esse lugar de destaque, de poder de decisão sobre o plano terapêutico que ele pode ser desenvolvido. E aí todos constroem, toda a equipe, entendendo na nossa lógica do Cora, toda a equipe, se tiver que trazer diagnóstico, desde o teste, porque a gente pensa o PTS desde o teste. É o primeiro momento que você vai ter de começo de reabilitação, vamos dizer assim. Então a gente traz isso para fazer a construção do PTS junto com os pais, no caso da criança, tá? O PTS potencializou muito traçar os objetivos e estratégias, né? E unificou as informações, o que facilita que a gente tenha aqui. O que eu tenho aqui no Cora, tem que começar tudo de novo na CAF, tem que começar tudo de novo na Corim, se essa criança precisar, não. Ele tem um PTS do CEPRED, né? De estar ali, de ser usuário. É isso. Próximo. Obrigada. Bem, eu queria muito agradecer as colegas pela fala maravilhosa. Infelizmente o nosso tempo é curto, porque a gente tem que liberar a sala 3 horas, né? Então, eu só queria falar uma coisinha, tá? Apesar... Oi? 7 minutos. Tem pergunta. Tá. Antes da gente liberar para as perguntas, né? Eu queria fazer um apanhado sobre isso, porque, a meu ver, essa mesa, com as falas que a gente teve, alcança justamente o objetivo que a gente tinha de discutir todo o olhar que é destinado para a criança surda, desde o processo de triagem ao diagnóstico. Uma coisa que é interessante, que quando a gente estava combinando, tratando da mesa, então a gente vai falar só até a questão dos exames, das avaliações, que terminam ali com o diagnóstico. Não, é que esse é um momento crucial para todo o resto do processo que vai acontecer com a criança.
Então, se a gente está discutindo agora, e todas as 3 falas foram unânimes em trazer a todo momento o olhar para a família, é porque a gente sabe que é este momento do diagnóstico, desde o processo do teste da orelhinha na maternidade, em que há o levantamento de uma suspeita, para o que pode vir a acontecer com a criança e com a família, tá? Então, as colegas se explicaram o lugar de onde elas falam como audiologistas, e eu sou a fonoaudióloga que vai estar do outro lado, na outra ponta, que a partir de diferentes perspectivas pode ser dito a partir da questão do processo de reabilitação auditiva e de linguagem, né? Ou então a terapeuta que vai trabalhar com a criança nessa facilitação do entendimento de quem é a criança surda, tá? Então eu estou neste lugar, recebendo a família depois de tudo isso que a gente ouviu. Qual é o ponto que mais chama a atenção de todas essas falas, né? Eu quero olhar para uma pessoa que antes de existir como pessoa é visto um corpo com deficiência, um corpo quebrado, um corpo que não tem uma existência a não ser pelo lugar da perda auditiva. É este corpo que é falado para a família desde o momento que nasce. Eu o tempo todo fiquei pensando o quanto é complicado esse limite, o estabelecimento de limite entre o que é necessário por uma questão de saúde, mas o que é necessário por uma questão de entendimento das características singulares de cada pessoa. E a perda auditiva é apenas uma característica no qual eu posso existir nesse mundo. Eu posso estar no mundo sem ouvir e está tudo certo. Por que a gente precisa consertar tudo isso? Existe sim outras questões, mas enfim, são as particularidades dentro deste universo, né? Nós não somos iguais, nem tampouco nós podemos pensar. Então, a família passa a se relacionar com o seu filho, e a minha grande preocupação dentro do projeto que a gente desenvolve dentro da universidade, por isso a motivação dessa mesa, é que a família é cercada de tanto tem que, né? Então assim, escuta a família ou atende a família para dizer, agora você precisa correr porque o tempo passa rápido e a criança precisa do processo de reabilitação. Você tem que procurar o centro auditivo para colocar aparelho auditivo. Você tem que decidir entre o aparelho auditivo e o implante coclear. Você tem que saber que sua vida nunca mais será a mesma a partir desse diagnóstico, porque não é a mesma. A vida da gente, em qualquer situação, depois que um filho nasce, não é mais a mesma. É muito diferente. Agora vamos imaginar o significado disso se a família ainda tem um filho com perda auditiva, tá? Então, muita coisa se modifica e a gente precisa olhar para todas essas modificações. Então, o que eu queria que a minha fala, gostaria de chamar a atenção, que na verdade o nosso olhar deveria não centrar na criança, que passa a ser desde esse processo o foco de todas as atenções em virtude de que é um corpo com deficiência. Ao invés de a gente olhar para essa criança, a gente precisaria olhar para a família em primeiro lugar, porque é a família que é completamente desestruturada pela notícia de uma perda auditiva. Então, assim, a gente sabe da atenção que é dada no centro, no CEPRED, a gente sabe da atenção que é dada para a família. Eu vou falar pelo CEDAC, que é a Clínica Escola de Fono da universidade, mas a gente não dá conta em virtude de tantas demandas que tem. Então, o meu chamamento é justamente para isso, né? Para que a gente possa olhar para a família, porque é a partir de que a família entenda todo esse processo que o desenvolvimento da criança surda vai acontecer como deve acontecer, né? Seja com implante coclear,
seja com Libras, seja usando os dois, né? Não existe incoerência nenhuma em que a criança faça uso de Libras e do implante coclear. É possível que isso possa conviver harmonicamente, inclusive porque essa criança faz parte destes dois mundos, um mundo que é da língua portuguesa, um mundo que é auditivo oral e um mundo que faz uso de uma outra língua, que é a língua de sinais, tá? Então, isso é completamente possível. Eu poderia passar a tarde inteira falando disso, mas eu gostaria, então, de uma vez amarrado isso, e agradeço muito. Me senti, assim, muito feliz de que essa mesa tenha acontecido. Meninas, muito obrigada, foi ótimo. Eu adorei as falas de vocês. Eu abro, então, para perguntas, para quem tenha perguntas a fazer para a mesa. Ok, professora. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a professora? Professora Tati? A última? Isso. A Valéria. A Valéria. Fala. Valéria. Percebi que você estava justamente explicando sobre a questão dos implantes e também você abordou o tema sobre a gente apoiar as famílias cujos filhos nascem com a surdez. Mas eu percebo também que a maioria das pessoas não gostam, alguns não concordam com essa questão do implante, pelo fato de saber que o implante é ruim. Por conta de chuva, de raios, alguns exames são proibidos, evita certo tipo de uso de aparelho celular também. Muitos, inclusive, nem acreditam que vai resolver. Então, que não é uma afirmação, né? Mas, então, qual que é a sua pergunta? Ele quer saber se é certo que tem esse problema. Se é bom ou é ruim, nesse sentido, usar esse implante. O que a senhora... Porque, por exemplo, eu mesmo tenho medo. Sério, ele tem medo? Sim. Na verdade, o implante, eu não tenho propriedade de falar do implante, mas assim, o que a gente trabalha muito é que ele não é a substituição, é um procedimento cirúrgico. Né? Você não vai se livrar mais do implante. Né? Então, assim, ele vai atender as necessidades se você tem muito benefício, bom benefício com o uso de aparelho, pelo próprio protocolo você já não seria encaminhado para implante. Se você não tem benefício, você pode ser, mas pode ser em que momento, até que idade, e que como é muito importante essa decisão, de quem vai ser essa decisão? Vai ser dos pais ou vai ser da pessoa? Então a gente sempre, os pais, no que eu disse, é uma demanda de pais ouvintes que vão desejar isso. Mas garante que a habilidade auditiva vai ser desenvolvida e vai estar cumprindo? Não é uma garantia. Então, o que a gente faz pode ser uma possibilidade, mas não é uma garantia do sucesso da linguagem oral, nesse sentido. Tá? Então, para aquele que por muito tempo não teve estimulação sonora, uma perda profunda, qual a razão de fazer um implante se eu já tenho a minha identidade? Então, eu não vejo muito sentido nisso. Pode, tá? Desirê quer complementar. Tá? Na pergunta sobre o implante coclear, é importante que saiba que, como a Valéria disse, vai usar o implante porque é surdo, não para deixar de ser surdo, certo? Então, é surdo, vai usar o implante e vai continuar sendo surdo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a pergunta também, que estava dentro da pergunta, que é sobre se é perigoso ou não por conta de intercorrências como chuva, raios, exames, né? Existem alguns cuidados, sim, que são necessários, como, por exemplo, fazer uma ressonância magnética, precisa cuidar. Mas, primeiro, isso não é um exame que vai fazer de rotina. Segundo, hoje a gente já tem equipamentos de ressonância magnética que podem fazer
o exame na pessoa com o implante coclear. Terceiro, o médico responsável vai avaliar a relação entre o risco e o benefício do exame. E tem outro detalhe importante, né? É uma decisão de cada pessoa. Risco, diversas coisas têm e mesmo assim a gente está usando. Com isso eu quero dizer não que seja completamente indicado o implante coclear. Eu quero dizer que medo não seria o motivo pelo qual você não vai fazer uso do implante, né? Porque não seria essa a questão. O que pode levar você a refletir é o que o implante significa para você e sua vida. Então, como um recurso tecnológico, é sim um bom recurso, muito útil. Agora, você é que vai avaliar os ganhos ou as perdas no uso do implante coclear. Não sei se eu consigo deixar claro. É porque eu não sou contrária ao implante, mas eu também não posso dizer que ele não funciona, né? Porque sim, ele funciona e pode beneficiar algumas pessoas, né? Então a gente precisa compreender esse limite, certo? Professora Elizabeth, quer falar? Boa tarde. Obrigado. Primeiro, eu quero parabenizar você, Desirê, e as colegas pela mesa, pelo tema, a importância, a relevância, né? Eu sou a professora Elizabeth Teixeira, atualmente coordeno o nosso núcleo de apoio ao estudante com necessidades especiais da universidade, né? Estamos aqui com o nosso intérprete, né? O nosso tão querido. Parabenizar a atuação dos intérpretes. Obrigado. E a Briana agora também é nosso bolsista, a gente O procura nosso tão incorporar querido NAP, né? NAP. A gente funciona, para quem não sabe, se quiser conhecer, a gente funciona no Parque 3, no andar técnico, na porta cor de laranja. Bem-vindos, quando quiserem entrar aqui para conhecer. Então, é muito relevante o tema e o importante dessa mesa, que essa mesa traz, é que independentemente do que vai acontecer depois desse momento inicial aí, que é a triagem e até chegar ao diagnóstico, o que vai acontecer depois, né, são caminhos aí que a pessoa vai ter que percorrer e aí, como você falou e como o pessoal também deixou transparente, são escolhas que a família vai ter, né? Então, mas uma coisa certa, independentemente da escolha que seja feita, o indivíduo, ele vai ser surdo, ele não vai deixar de ser surdo, ele vai continuar a ser essencialmente um sujeito surdo. E isso é que tem que ser lembrado. E existem diversos tipos de surdo, diversos tipos de condição, a depender do momento em que a surdez se instalou, se é pré-linguística, se é pós-linguística adquirida. Então, cada caso é um caso, né? Então, o que é importante lembrar é isso, né? Eu acho que todos vocês falaram isso. O importante não é só o que se vai fazer, mas é ter sempre isso em mente. O indivíduo surdo, ele tem o diferencial dele, né? Ele tem essa diferença. E ele deve ser tratado como uma minoria linguística, né? Deixando a deficiência de lado, como uma minoria linguística que tem uma língua diferenciada e que é um indivíduo bilíngue por natureza, porque ele vive dentro de uma cultura, um contato com uma outra língua majoritária, que é a língua na qual ele está inserido do país em que ele está vivendo, que ele nasce, que ele vive. Então, é muito importante lembrar sempre que o indivíduo vai continuar sendo surdo e que ele é essencialmente bilíngue por natureza. Ele vai estar convivendo o tempo inteiro com essas duas línguas que vão estar habitando o tempo dele. Obrigada. Nós temos mais alguma pergunta? A última, tá, gente? Porque a gente precisa entregar a sala, certo? Juro que eu vou ser rápida. Então, eu
Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei um pouco ansiosa com esse processo, né, do diagnóstico. Eu, como não estudante de fonoaudiologia, já esperava que fosse ser uma coisa assim complexa, mas entender um pouco mais me pareceu ainda mais complexo. E minha pergunta é sobre, especialmente, esse momento dos questionamentos da família. Porque nós, da psicologia, a gente está sempre sendo alocado no suporte à família, no suporte à pessoa surda, mas na experiência de vocês, eu queria saber como o profissional de psicologia pode ajudar o fonoaudiólogo nesse momento de responder as perguntas e de auxiliar com essa família diretamente, porque a gente sabe que existe aquele primeiro momento, o primeiro contato que é tão importante e que todo mundo envolvido tem que estar bem preparado. Como a gente pode compartilhar essas trocas e fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível? Você quer destinar para alguém? Para quem quiser responder. Eu queria começar falando do meu lugar, né? Infelizmente, nesse momento do diagnóstico, quando a gente não está num serviço, como a FEPRED, por exemplo, o fonoaudiólogo está sozinho com essa família. E então eu acredito que a contribuição da psicologia, da terapia ocupacional, de outras profissões que vão trabalhar com esse das pessoas com deficiência, a gente tem que começar já na formação a fazer essas discussões. Né? A professora trouxe uma fala belíssima. Né? A perda auditiva, ela existe naquele sujeito, ela vai existir sempre. A condição dele de estudo é uma identidade que ele vai construir ou não, né? E é uma característica daquela pessoa. Mas também nós, como profissionais de saúde, e aí eu faço um meia-culpa do audiologista, porque vocês viram toda a construção da política e o que a Valéria falou sobre o serviço de reabilitação, a gente construiu todo um conhecimento muito voltado para essa ideia de reabilitar. Vamos consertar aquele problema. Né? Então, se a gente está fazendo esse diagnóstico com essa ideia na cabeça, as nossas falas com essa família vão refletir isso também. Né? Então, é uma discussão que eu hoje, com 24 anos de formada, e muito jovem, a partir, eu fui ter esse olhar de pensar dessa forma muito recentemente a partir das discussões com os colegas. Né? Então, assim, que bom que vocês estão tendo essa oportunidade de pensar sobre isso ainda na graduação. E nesse lugar da graduação, eu acho que esse intercâmbio, vamos dizer assim, com a psicologia, essa conversa com a psicologia, essa proximidade é fundamental, porque a gente não pode contar só com a possibilidade de ter um psicólogo nesse momento. Infelizmente, ainda é uma situação muito especial. E de outra forma também, a gente também não pode deixar só para o psicólogo um olhar sobre a preocupação das questões, né, emocionais das condições daquele sujeito. Nós, enquanto fonoaudiólogos profissionais da comunicação, a gente também tem que ter esse olhar. Então, eu acho que são as duas coisas, né? A importância de uma atuação multiprofissional, de uma integração multiprofissional desde a graduação, para a gente também construir isso depois. Porque muitas vezes os serviços tem psicólogo, não tem fonoaudiólogo, ou tem fonoaudiólogo, acha que para aquela determinada, um serviço de reabilitação auditiva precisa de fonoaudiólogo, ponto. Não tem esse olhar para os outros profissionais, e isso muitas vezes é construído por nós, né, que estamos estudando a profissão. Então, eu queria começar pensando nisso, né, a partir da formação. Como a gente trabalha muito próximo, a psicologia e a psicologia lá no CEPRED, no sentido de mesmo, né, de atuação, o que a gente percebe é que por mais que a gente tem que ter essa visão insegura dessa família, são vocês, os psicólogos, no sentido de sujeito, né? De vamos nos preparar para.
né? E eu acho que acaba sendo uma intervenção profissional da qual a gente não tem um pouco domínio, porque assim, acaba que é o que está mais. Eles estão muito atentos aqui a esse pai e essa mãe ali, a essa dinâmica desse momento. O que acontece? Quando não se sabe, é um diagnóstico, o olhar, quem fica? Geralmente a mãe, só a mãe. Depois de um tempo o pai não. Isso é um histórico da pessoa com deficiência, não só autismo, né? Então, assim, então é segurar essa mãe, esse sujeito aqui, que é uma coisa muito difícil, não é um tipo de competência do psicólogo, e é uma coisa que a gente tem amadurecido no sentido de atendimentos mais específicos para essas mulheres. Eu falo que a gente não sou maioria, né? Que seja mais, não tão relacionado só àquela criança, mas ela enquanto sujeito, a gente tem buscado essa evolução. Que ela bem, tá bem. Eu só queria acrescentar também que você falou especificamente das perguntas dos pais. O psicólogo acaba tendo mais domínio sobre essa área, com o próprio ponto, e entendendo um pouco mais de todos os processos para também auxiliar a família, conseguir explicar. Então o psicólogo acaba tendo domínio também para entender a lógica e conseguir auxiliar a família. Gente, a gente vai encerrar. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, ainda mais se deixarem que eu comece a falar, daí sim o negócio pega. Mas eu agradeço muito a mesa por vocês estarem aqui. Agradeço a participação de vocês todos. Agradeço ao NAP na presença dos intérpretes, o Nilson e o Ronaldo, a professora Elizabeth. Muito obrigada. E que a gente tenha outros encontros para discutir sobre esse tema que é tão importante. Obrigada, viu, gente?